Este é o nosso 5.5. Eu sou o Gálvaro Júnior e trago para você sempre uma nova reflexão postada, liberada aí às 5:05 da tarde, para que a gente possa receber um pouco daquilo que a palavra de Deus tem para nós de forma prática e aplicável na nossa vida. E nós estamos refletindo sobre quem é Jesus. E em especial essa semana a gente está falando a respeito de Jesus a partir do Evangelho de Lucas, o discípulo, o médico amado. E hoje a gente vai falar um pouquinho do objetivo do Lucas. Cada um desses vídeos ou desses áudios tem como objetivo para que você pare por um instante, 5 minutinhos do seu dia e faça uma reflexão. E o Lucas tem um propósito muito claro. Ele escreve para revelar quem Jesus é na sua humanidade. Havia uma doutrina, até hoje uma heresia, que diz que Jesus apenas se parecia humano, ele não era humano. Isso era uma doutrina que tem o seu precursor, um dos precursores, o Cerinto, que era lá do primeiro século, um famoso judeu, filósofo neoplatônico, e ele diz, olha, Jesus não era exatamente um homem, ele se parecia com um homem. Isso era um pensamento dos deuses gregos daqueles dias, em que eles assumiam forma humana ou aparência humana, mas eles nunca humanos foram, na perspectiva desses falsos deuses. Na verdade, Lucas se propõe em dizer, não, o Jesus de Nazaré é o homem 100% homem e 100% Deus. Por isso que no seu evangelho há tantas citações de Jesus falando dele mesmo. Ele fala o Filho do Homem. Essa talvez seja a definição mais usada por Jesus a respeito de si mesmo, o Filho do Homem. E isso tinha um objetivo claro, mostrar a humanidade, porque era necessário que para a obra de redenção, que Deus se fizesse homem para resgatar tudo aquilo que havia se perdido, porque Deus tinha concedido ao homem o domínio sobre todas as coisas, e o homem, pela sua desobediência, entregou a uma ordem maligna. Satanás tomou o lugar e hoje é conhecido como o príncipe desse mundo. Ou seja, Lucas, para mostrar a sua mensagem, ele é o autor que mais fala a respeito do Espírito Santo, fala mais de oração, ele fala mais sobre os anjos, porque isso mostra a necessidade humana dessas três coisas. Oração, que nos leva ao conhecimento, que nos leva a relacionamento de intimidade com Deus, e também os anjos, que servem-nos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. E Lucas então começa a dizer, Jesus não apenas se parece homem, ele é homem, ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. E tudo que Jesus fez na terra, fez como um homem cheio do Espírito Santo. E isso é muito importante a gente entender, para que a gente pare de dar desculpas, Porque quanto na nossa necessidade de mudança, de transformação, de pureza, de santidade, muitas vezes a gente se desculpa dizendo, mas eu não sou como Jesus. Mas Jesus se tornou assim como eu e você. A humanidade de Jesus fica claro, porque ele tinha um objetivo claro, de trazer a identificação de Deus conosco, E ele escreve o seu livro principalmente para ser uma tese, junto a Roma também, para dizer, olha, vocês não precisam se preocupar com os cristãos, eles não querem tomar o domínio de Roma. É uma religião pacífica, porque Roma permitia que as suas colônias tivessem as suas religiões, mas daquilo que foi a trama dos judeus, dos religiosos daqueles dias contra Jesus, Roma perseguiu os cristãos, desde o seu Cristo, Jesus, morte de cruz, e depois por 300 anos. E Lucas escreve a um alto funcionário para dizer, vocês não se preocupam, esse Deus que se fez homem e habitou entre os homens não tem um objetivo das coisas deste mundo. Aliás, o próprio Jesus diz, olha, o meu reino não é desse mundo. Jesus vem falar de uma
de um valor muito superior do que apenas aquilo que somos capazes de viver nos nossos dias, né? Quando a gente olha então para Lucas escrevendo ao Teófilo, fazendo essa defesa da livre prática do cristianismo ou da religião que surgia de dentro do judaísmo, ou uma continuação do judaísmo na sua plenitude, porque ele diz, olha, esse é o verdadeiro Israel, essa é a verdadeira promessa que vocês vivenciaram lá no judaísmo e permitiram, falando ao Império Romano, vocês permitiram o livre exercício do judaísmo, e esse é o verdadeiro Israel, os discípulos de Jesus, a igreja, porque ele é aquele que veio trazer salvação à humanidade, ele é aquele que veio não apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. É importante entender isso, porque Lucas traz a promessa não apenas ao rei Davi ou Abraão, mas ele leva a Adão. Ele diz, olha, esse Jesus é filho de Adão, ele é descendente e, portanto, ele é aquele que veio salvar toda a humanidade. Ou seja, o Lucas vem defender o direito de uma religião livre, exercida pelos cristãos, ele vem demonstrar a humanidade de Jesus, ele vem falar da importância da oração, do ministério do Espírito Santo e do ministério dos anjos. Ele vem também trazer a mim e a você a constatação de que Jesus se identificou com as nossas dores, que Jesus tomou sobre si a nossa humanidade para viver e mostrar aos homens como os homens podem viver seguindo os seus passos. Essa é a reflexão de hoje. Deus abençoe, compartilhe com alguém e eu tenho certeza. Essas mensagens são frutos das nossas reflexões do culto. Lá no nosso site, Igreja Sal da Terra, tem lá as pregações completas sobre esse tema. Deus abençoe.